O capítulo se inicia com Esther desolada com a notícia do decreto. Suas amigas tentam saber o que está acontecendo e perguntam a Hataque o que houve. Hataque oferece uma infusão para acalmar a rainha, mas ela rejeita. As meninas tentam saber de qualquer forma o que está acontecendo com a rainha. Hataque pede que as meninas deixem a rainha sozinha. Em seguida, Hataque pergunta a Esther o que ele pode fazer. Esther pede que ele procure Mordecai e entregue uma mensagem dizendo: todos sabem que qualquer pessoa que se apresente à presença do rei sem ser chamado, só há uma sentença, a morte, a não ser que o rei estenda o seu cetro e poupe a vida. E nesses 30 dias o rei não me chamou. Quando Mordecai ouve essa mensagem, fica revoltado e pergunta ao eunuco se era só isso que a rainha tinha mandado dizer. Hataque afirma que Esther não tem como ajudar, lembrando do acontecido de Amestris. Mordecai rebate o eunuco e diz que este decreto é para eliminar Israel da face da terra. Mordecai fica pensativo e em seguida manda o eunuco entregar uma mensagem à rainha. Esther, não pense por você estar no palácio ser a única dentre os judeus que vai escapar. Se você ficar calada agora, de outra parte socorro e livramento virá. Mas você e a casa de seu pai perecerá. Mas quem sabe se não foi para esse momento que você foi elevada à posição de rainha? Ao ouvir essa mensagem, Esther entra em desespero e diz que Mordecai está pedindo sua morte e se pergunta: o que o Senhor quer de mim? Hataque sugere que a rainha escreva uma carta ao rei. Ela diz que não vai dar certo. Se o rei souber que ela é judia, vai expulsar igual que fez com a Mestres. Esther pede para ficar sozinha. Esther ora e pergunta a Deus o que fazer. Enquanto isso, Mordecai segue na porta do palácio. Iona chega e pergunta se ele conseguiu mandar o recado para Radassa. Em desespero, Mordecai trata Iona com arrogância. Mordecai pede desculpas a Iona e diz que está preocupado. Mordecai revela a Iona a mensagem de Esther e fica revoltado. E diz que Esther foi covarde. Iona defende a rainha e diz que entende Esther. Iona, vendo o desespero de Mordecai, pede para ele ter calma. Mordecai afirma que Deus não vai desamparar o seu povo. Enquanto isso, os filhos de Amã passam e humilham Mordecai e Iona, dizendo que não vê a hora de acabar com esses judeus imundos. Na sala do trono, Xerxes está distraído enquanto Amã e Memucã discutem a respeito do decreto. No quarto do rei, Harbona se apresenta. Xerxes fica feliz com sua presença, mas não demonstra, e pergunta ao eunuco se ele tem notícias de Esther. O rei alerta Harbona que não quer que Esther fique sabendo o que ele está perguntando ao seu respeito. Nos aposentos da rainha, Hegai vai visitar Esther, que se alegra com sua presença. O eunuco pergunta à rainha o que aconteceu entre ela e o rei. Esther é rude com Hegai, dizendo que ele não entende, afinal, ele não tem família. Nesse momento, Esther percebe que foi chata e pede desculpas a Hegai. Ao sair dos aposentos da rainha, Hegai encontra Harbona, que falam a respeito da rainha e do rei. Hegai pede que Harbona converse com o rei e convença o rei a chamar Esther. Harbona revela que o rei não ouve mais seus conselhos. Enquanto conversam, eles são interrompidos por Amirá, que está indo aos aposentos do rei, e olha para os aposentos da rainha. Hegai diz que Esther não se importa. Hegai diz à concubina que deve ser doloroso ser chamada toda vez e não ter nada com ele. Esther observa Amirá dos seus aposentos. Hataque chega e Esther pede que ele leve uma mensagem a Mordecai dizendo: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam, nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também vamos jejuar. Depois irei falar com o rei, e ainda que seja contra a lei, se tiver que morrer, morrerei. Harbona chega no quarto do rei, e Xerxes pergunta sobre Esther. Harbona não revela nada de novo, deixando o rei furioso. Nesse momento, Amirá chega e Xerxes começa a interrogar a concubina e tenta saber sobre Esther. Amirá revela tudo o que sabe e revela algumas coisas que deixa o rei feliz. A concubina diz que Esther fica só olhando as mulheres que vão aos aposentos do rei. Hataque chega até Mordecai e revela a mensagem de Esther. Eles são observados por alguém. Mordecai percebe que alguém está lhe perseguindo. De repente, Dalfon, filho de Amã, desfere um soco em Mordecai, que cai no chão.
e um confronto entre eles dois se intensifica. Mordecai chega em casa agitado e Iona pergunta o que houve. De repente, Dalfon entra em sua casa e começa um novo confronto. Dalfon começa a surrar Mordecai. De repente, Esdras acerta um jarro na cabeça de Dalfon, que desmaia. Mordecai leva Dalfon para longe. No outro dia, Zeres encontra Dalfon caído no chão e um grupo de pessoas observando. Zeres fica furiosa por estar passando por aquela situação e leva Dalfon para casa. Um pouco distante dali, Mordecai se reúne com alguns judeus e revela a respeito de uma pessoa que Deus levantou para ajudar os judeus, e fala ainda a respeito do jejum. De longe, Ellen e Emineu observam e se perguntam sobre essa pessoa que Deus levantou. Esther revela sua identidade judia às suas amigas, que ficam felizes, mas ao mesmo tempo preocupadas. Quem ouve a conversa é Hegai, deixando Esther surpresa. O eunuco pergunta se pode fazer o jejum também junto com elas, e revela que já sabia que Esther era judia. Esther pede desculpas pela forma como ela o tratou. Emineu visita Mordecai com o intuito de saber quem é a pessoa que Deus levantou para ajudar os judeus. Mordecai, sabendo do seu intuito, não revela nada. 3 dias se passam. Artaxerxes, na porta da sala do trono, deseja falar com o rei. Mas Artabano alerta o jovem que não pode se apresentar sem ser chamado. O príncipe insiste, mas Artabano é firme e não deixa ele entrar para falar com o rei. Mordecai se depara com a situação de Joel e confronta Emineu. Mordecai diz que vai levar Joel para outro lugar, mas o jovem diz que precisa ficar ali, pois precisa ajudar Emineu. Esther faz seus últimos preparativos para se apresentar ao rei. Esther se despede de suas amigas e dos eunucos Hegai e Ataque, mas confiante que tudo vai ficar bem. Hegai expressa seu carinho por Esther, dizendo que ela foi a mulher mais digna que já conheceu. Esther segue em direção à sala do trono. Os eunucos tentam impedir, mas Hegai pede que deixe a rainha passar, porque ela sabe o que está fazendo. Esther pede ajuda a Deus e segue confiante até Xerxes. Mordecai chega na sala dos administradores e é insultado, e com a visão embaçada pela fraqueza do jejum, cai no chão. Na sala do trono, Xerxes, bastante furioso, enfrenta os conselheiros. E o capítulo termina com a chegada de Esther na porta da sala do trono e Xerxes vidrado com sua presença.